Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Treves, metafísico, coordenador do Grupo CRON, professor de Direito e Universidade e um monte de coisa boa, agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você, meu querido? Tudo bem, e você, Ângela, como está? Agora, na sua companhia, muito melhor, é óbvio, né? E hoje nós temos um tema assim que o Walter me passou que é fantástico. DNA e a consciência do DNA consciente. Walter, explica para o nosso público, senão ninguém vai entender. Conta aí para gente. Bom, a ciência nos ensinou e ainda ensina que o DNA é um código que corresponde, né, à mensagem genética que cada um de nós temos. Ao longo da live, nós vamos perceber o significado desse código, né, e o que o DNA representa na nossa consciência. DNA consciente nada mais é que a capacidade que nós vamos criando, desenvolvendo, de utilizar o DNA como um instrumento de multiplicação da consciência. Porque hoje nós temos um limitador da consciência, porque inclusive a ciência chamou isso de DNA lixo, porque nós temos um DNA de 12 filamentos e só 2, né, são traduzidos no seu código. Né? Os outros 10 é considerado lixo pela ciência. E é um ledo engano, né? Os outros 10 seria justamente a expansão da consciência plena. Quando nós atingirmos a consciência plena, nós teremos a manifestação dos 12 filamentos. Né? E hoje, inclusive, aqueles que nos conhecem dizem que nós não teríamos condição imediata de lidar com os 12 manifestos, né, as 12 manifestações do nosso DNA. Mas, gradativamente, nós estamos criando condições para ampliação do nosso, não do nosso código genético, mas da expressão da informação desse código genético. E hoje a gente acessa apenas 2 filamentos, manifesta apenas esses 2 filamentos. E dentro desse conceito, existem trabalhos literários de autores aí que afirmam que o DNA nada tem a ver com o nosso comportamento, nada tem a ver com a nossa consciência. Obviamente, aí não teria nada a ver com a nossa consciência. E, infelizmente, eles erram nessa análise, né, porque justamente o DNA tem tudo a ver com a nossa consciência, porque ele é um código traz inteligência, traz memória, né, traz uma série de informações que contribuem não só com a sua inteligência, com o seu intelecto, mas sim com o desenvolvimento da sua consciência. Né? Então, eu vou discordar e discordo, né, frontalmente desses autores que escrevem isso, né, que dizem isso, porque eles desconhecem, de fato, vibração, energia, frequência. Né? Então, a análise deles é meramente intelectual, acadêmica, e dentro de uma ideia que, para mim, não está muito pouco iluminada pela verdade. A verdade é que o nosso DNA, sim, forma a nossa consciência e é parte consciência de nós. E o que o DNA, então, tem a ver com a consciência? Só dá mais uma pitadinha aqui. Você acabou de falar, mas eu estou seguindo o roteiro aqui do nosso Então, o DNA é a formação e a materialização da cadeia de ação vibracional do ser. E nisso ele traz informação, ele traz inteligência, e ele traz uma chave única, porque o DNA não se repete, o DNA é único, né? Cada um tem o seu. Então, nesta chave, a sua chave existencial, onde está a essência da sua inteligência, em relação, não à inteligência, aqui eu estou falando de inteligência, não é inteligência intelectual, inteligência aqui da mente, é a inteligência da sua existência, né? É a sua base, da sua origem, né? Como um código. E todas as codificações, elas trazem mensagens, e mensagens de inteligência cósmica. Né? Elas trazem a forma, trazem a memória, trazem conteúdo. Logo, né,
todo esse código genético que a gente conhece como DNA, né, ele tem a ver com a nossa consciência, com a nossa formação. Porque se o código está mal formado, ou desinformado, ou mal feito, e isso não acontece no universo, porque a codificação do DNA, ela é regida por uma perfeição, né? Você não poderia ter consciências que se expandem como a nossa. O que, de fato, ocorreu na nossa existência foi o adormecimento dos outros 10 filamentos. Eu vou ficar devendo hoje quem fez isso. Eu desconfio, e nisso eu falo que eu desconfio, né? Então, é o Walter que acha, o Walter não tem certeza, o Walter acha que foi feito pela dispensação Arconte. Então, nós fomos feitos porque o universo não faz lixo, o universo não produz, o Criador não produz o inútil. Então, não ia se produzir 12 filamentos de DNA para uma criatura humana, para 10 ficarem adormecidas. Só que eu entendo que, né, por uma vontade corrompida ou egoísta, adormeceram os outros 10 justamente para que nós pudéssemos ser conduzidos, nós tivéssemos uma mediana consciência da verdade, nós tivéssemos uma mediana percepção da luz. Então, na medida que os outros filamentos se expandirem, não existirá ser no universo que poderá alterar o curso da nossa própria vontade, da nossa vontade consciente, né, da nossa vontade ligada à verdade. Né? Mas isso que eu estou falando, né, em relação que eu citei os arcontes, é o que o Walter acha. O Walter não tem ainda elementos suficientes. Mas, obviamente, que se você tem toda essa maior parte do DNA adormecido, alguém fez isso. Alguém teve as condições de fazer isso. Mas eles existem, eles são presentes, e cabe, não só por essa nova dispensação dos 432 Hz, da transição planetária da quinta dimensão, a nós também fazermos eles voltarem à ativa, né, ativar, porque aí sim nós teremos condições maiores, não só de exercer nossa inteligência, como da expansão de consciência. Que bacana. Ô, Walter, o nosso DNA como civilização, então, sofreu alguma alteração? O DNA humano, desde que o ser humano habitou esse planeta, foi alterado 332 vezes. Caramba! 332 vezes. E agora ele sofrerá uma última alteração para 333 vezes. Segundo informações, essa é a última alteração que será feita. Talvez o que eles estão chamando de alteração é justamente a liberação das outras 10 hélices, né, de formação do DNA, onde outros códigos de informação, consciência, expansão, serão liberados para que a gente possa fazer parte da quinta dimensão. Então, o ser humano ele tem um trabalho pessoal, sim, de desenvolvimento, mas ele também tem esta, vou chamar assim, reserva existencial em si, que na medida que se permitir a utilização plena dessa cadeia de DNA de 12 filamentos, né, nós seremos seres mais plenos na consciência e na expansão, e na própria compreensão. Eu tenho, para mim, dentro dos estudos que eu já fiz, que não são completos, mas são estudos suficientes para ter essa conclusão, que nós estamos no limiar, aguardando essa oportunidade, onde haja algum mecanismo que possa liberar, né, o exercício dos nossos 12 filamentos de DNA. Entendi. Podemos afirmar, então, que somos pensamentos universais, Walter? Com toda certeza. O nosso DNA traduz a mente universal, traduz a mente do Criador. Só que mesmo assim, mesmo que nós representamos, né, a mente universal, a criação, nós temos o átomo semente, a originalidade.
para que nós possamos exercer a cocriação. É tão inteligente que nós não só fazemos parte do Criador, como somos co-criadores dentro da cadeia de DNA. Walter, ocorrerá alguma mais desculpa. Pensei que você tinha terminado. Não, pode. Não, eu só ia fazer só completar. Pode falar. Então, completa, depois eu falo. Não, eu só ia comentar que como é fascinante isso, né? Como é brilhante isso, né? Porque nós somos o fruto da criação divina, de um criador, de uma inteligência sem igual, mas que nos deu a oportunidade de participar da cocriação. Que bacana. Co-criador. Criando não só a nossa realidade, como possibilita nós participarmos da continuidade da criação. Maravilha. Walter, você disse que vai haver mais uma alteração do nosso DNA. Por quê? Não entendi, desculpa. Cortou tudo. Perdão, eu engasguei com a saliva, perdão. Você disse que vai ocorrer mais uma alteração em nosso DNA. Por quê? Veja, o que estão chamando de alteração provavelmente não é alteração no sentido genético também, porque essa alteração ela está ligada a uma sublimação do nosso corpo. Então, nosso corpo se tornará menos denso, ainda que com essa mesma estrutura, mas menos denso. Então, essa é uma das alterações. Mas a outra alteração também, que não é necessariamente uma alteração, é justamente a liberação das 12 hélices, né? Que isso é um ponto crucial. Porque hoje, até da forma que nós estamos, né, ainda é uma incógnita saber como nós iríamos lidar com essa disponibilidade de informação codificada nas 12 hélices. Porque se nós, com duas, né, temos um monte de limitações, o ser humano muitas vezes faz uma autocrítica e acha que ele é o pior ser do universo. Mas com duas, falando pelo lado positivo, nós já somos o que somos e somos capazes do que somos, né, olhando pelo lado positivo, com 12, a coisa vai ser, né, bem infinita, né, bem rica, né, bem grande. A gente precisa ver se nós ainda temos maturidade para assumir essas 12, né, também, né? Eu acho que ainda tem muitas pessoas que ainda não estão nesse nível, né? Sim. Eu acho que pode até pirar muita gente, né? Bom, Walter, quais as formas de modificação do DNA? Bom, existe duas formas principais de alteração do DNA, a artificial e a natural. A artificial é a que a gente conhece, é o que é feito aqui no planeta, né? Então, a ciência, o homem, seja por pesquisa ou por iniciativas, né, capitalistas de gerar lucro, gerar melhores resultados na agricultura, resultados na genética animal, ele tem alterado, né, a estrutura de DNA, né, de plantas, de animais, e também mexendo com a estrutura do DNA humano. Entretanto, eu já vou deixar aqui bem claro para todos, isso não é aceito no universo. No universo ético, isso não é aceito. Não é aceito. Alteração de código genético é uma afronta à criação. Então, assim, se os cientistas pensam em criar seres, clones, né, enfim, vários tipos de ideias, eles estão perdendo seu tempo no sentido da nossa própria existência. Eles estão brincando que o universo, aqueles nossos irmãos ascensionados que nos assistem, chamam isso de brincar de Deus. Eles tentam brincar de Deus, e isso não tem ética e não tem aceitação.
Até porque mexer na estrutura do DNA de um ser humano não tem valor nenhum no sentido da existência, do eu sou, porque o DNA é um código pré-estabelecido de forma a criar o soma, criar o corpo. Mas se ele não tem a conexão com a alma, ele não vale de nada. Entendi. Então, alterar códigos genéticos para criar seres secundários à matriz de origem, que é a matriz divina, isso não só fere a ética universal, do código universal, né, da criação, como não vai levar a nada, além de experimentações que, se servirem, vai servir a um egoísta, não vai servir nem ao desenvolvimento do homem, nem ao desenvolvimento da humanidade, e nem de quem quer que seja. Você só vai ser autêntico se você respeitar a sua própria natureza. Do contrário, você não vai ser nada. Você pode correr o risco, inclusive, de ser um escravo de um sistema que vai te usar. Então, respeite o que o Deus lhe deu. Respeite o seu corpo, respeite a sua saúde, respeite o que é seu. Por isso que é tão importante. E as pessoas que desconhecem isso, negligenciam isso. Né? Você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, não ter vícios, não utilizar fármacos, não utilizar alimentos industrializados em excesso, coisas artificiais, químicas e tudo mais, porque o seu corpo, na expressão do seu DNA, é a matriz de possibilidade de expandir consciência, de você ascender. Por incrível que pareça, as pessoas, as escolas esotéricas e as religiões, ao longo do tempo, sempre colocaram que a ascensão de verdade acontece no plano espiritual, e isso, mais a mais, está sendo provado que não é só no plano espiritual que você ascende em consciência. Se você cuidar do seu soma, da sua matriz genética, da sua matriz de DNA, vai florescer e aflorescer e iluminar as outras 10 hélices. E aí você estará no caminho da ascensão e da luz. Então, isso tudo é muito importante. As pessoas precisam prestar atenção e começar a trabalhar para isso. E parar com os vícios e com os excessos, e cuidar da sua casa. Por isso que tanto se fala que o corpo é sagrado. Tanto se falou já que o corpo é sagrado. E como escapar da artificialidade da alteração do DNA, Walter? Justamente utilizando a alimentação mais natural possível, evitando, né, sempre que possível, né, isso está ligado a processos de cada um ali, mas se puder evitar consumo de carne, consumo de álcool, né, tudo que eu já disse aí anteriormente, cuidar, né, do seu soma, cuidar do seu corpo, porque o seu corpo, ele guarda uma chave de consciência, uma chave de ascensão, que é parte do seu DNA. E, nesse sentido, também para que você não seja conduzido artificialmente na sua existência, no plano da quarta dimensão, para que você se ilumine, você precisa minimamente purificar o seu corpo. Porque se seu corpo, você deixar seu corpo aqui poluído, você chega escuro do lado de lá, escuro do lado de lá você é conduzido. Então, isso também é importante. Mesmo que a racionalidade tosca de alguns dizem que vai morrer mesmo, então eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, não vai morrer mesmo. Ele vai se transformar em terra e você em energia, só que se você não tiver energia suficiente, você vai ser um abestalhado existencial, você vai ser um perdido no espaço e vai continuar sendo conduzido que nem um carneirinho no curral. Então, prestem atenção, porque tudo no universo e na vida tem jeito, forma e finalidade. A gente não encarna nesse corpo por acidente, por capricho, por vontade ou por qualquer outra razão. Tem uma razão enorme, um vínculo enorme entre consciência, existência, espírito, alma, energia, criação, expansão e tudo mais que a gente possa imaginar. Então, esse corpo ele precisa ser realmente feito dele,
o melhor que a gente pode, e quando deixar ele de forma que você acenda iluminado, porque se você acender escuro, o escuro que vai te buscar. Isso mesmo. Ô, Walter, então a gente pode concluir aí que o homem brinca de Deus ao criar alterações artificiais do DNA, do DNA? Pode concluir o quê? Desculpa, tem um barulhão hoje aqui, peço desculpas porque o homem, né, ele brinca de Deus, né, para criar alterações artificiais no DNA. O homem brinca de Deus? Sem dúvida. Sem dúvida, ele está brincando de Deus. E isso eu posso assegurar que não vai levar a nada. Isso não é tecnologia, isso não é ciência, isso não é medicina, isso não vai se prestar a nada. O homem ele vai conseguir ascender no conhecimento médico, principalmente médico, falando agora do ser humano, quando ele aprender a cuidar da saúde, não da doença. Não adianta ele ficar fabricando rim artificial, fígado, fazendo transplante de rim de porco nas pessoas, fazendo toda essa papagaiada que os médicos fazem, e isso não vai levar a nada. Isso é uma artificialização que não vai dar nem saúde, nem consciência para as pessoas. A medicina da vanguarda, a medicina do futuro, a que vai mexer com as camas médicas que a gente fala e tudo mais, é aquela medicina, né, que vai cuidar da saúde, não da doença. Enquanto eles quiserem fabricar pedaço de gente como se fosse peça de carro, eles estão no caminho errado. Coração artificial, tudo isso é uma perda de tempo que não tem tamanho. Porque o ser humano ele precisa ser sadio para expandir a sua consciência, não para ele ser uma máquina. Não para abrir o capô, trocar uma peça, mandar para casa, né? Fez a revisão, está tudo certo agora, trocou o óleo, trocou lá o coração, trocou não sei o quê, agora vai para casa. O ser humano não é isso, não. O ser humano, ele precisa, quando ele consultar um médico, ele tem que consultar para o médico orientar ele para ele desenvolver a saúde, e não ficar cuidando de doença ou cortando pedaço. Esse tipo de artificial de alteração do DNA é permitido pela inteligência universal? Me escutou? Não. É exatamente lá o que a gente estava conversando. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Não, não é, porque justamente a ideia é que você aproveite, né, a matriz do Criador, que é uma matriz de perfeição, e entenda ela. Entenda ela. A existência do ser humano está em energia, vibração, frequência. Está em arquivos e códigos, e não em células, em pedaços de carne, ou coisa e tal. O DNA é um código energético, é uma memória que nós mantemos, e ela, quando bem usada, ela nos transformará, nos fará cada vez mais perfeitos, conscientemente, em termos conscienciais e em termos físicos. Por isso que essas alterações artificiais não são reconhecidas e nem aceitas. Entendi. Ô, Walter, o ser humano, então, foi manipulado geneticamente até atingir seus graus como ser que é hoje ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. Até certo ponto, muito mais do que deveria. Inclusive no sentido de ter adormecido as 10 hélices das 12 que nós possuímos. E aí que eu fico devendo uma certeza nisso, um dia a gente vai ter informações mais precisas disso, então hoje eu falo o que eu acho, né, porque pode acontecer de amanhã a gente ter uma informação mais precisa disso, né, e inclusive o adormecimento da cadeia completa de expressão. E na cadeia completa de expressão, nós conseguiremos nos expressar na consciência plena. Ô, Walter, o DNA da consciência atual do ser humano é pleno ou completo? O DNA é completo. A cadeia genética é completa. A expressão dela ainda não. Ou foi apagada, como eu estou especulando, né, como eu estava explicando anteriormente. Então, a perfeição o DNA é uma estrutura
é um código, é um arquivo, né, que traz inteligência perfeita, mas nós não conseguimos ainda utilizar, e ele foi feito para ser utilizado de forma completa, por isso que eu levanto a hipótese de que algum ser com algumas capacidades aí falou, não, nós vamos apagar, vai existir a codificação, mas nós vamos limitar a expressão. E justamente a quinta dimensão, a transição planetária, traz um ambiente para o retorno da expressão das 12 hélices. Eu tenho uma pergunta aqui pessoal, agora assim minha mesmo. O que pode ocorrer com o ser humano? Opa, o Walter saiu um pouquinho do ar, mas ele volta já já. É problema de conexão que nós estamos tendo, mas faz parte, né, pessoal? É live, é isso, né? Vamos aguardar ele entrar. Vamos dar uns minutinhos para o Dr. Walter entrar novamente, para que ele possa encerrar esse programa conosco. Oi, está tentando entrar. Opa. Cadê essa imagem? Cadê? Aí sumiu, que susto, né, amigo? Ô, Walter, uma pergunta. No seu ponto de vista, pelos seus estudos, pelo seu conhecimento... Oi, está me ouvindo? O que poderia alcançar o ser humano... Está me ouvindo agora? Se ele... Estou te ouvindo. O que pode acontecer com o ser humano na hora que ele alcançar essas 12 hélices? Despertar as 12 hélices? A plenitude de consciência no estágio que nós somos a verdade. Uhum. O exercício das 12 hélices permitirá a nossa compreensão do universo e a conexão com ele. A conexão plena, que eu digo. Porque, até certo ponto, nós somos conectados, temos conexão. Mas o exercício das 12 hélices fará com que a gente tenha uma compreensão muito mais avançada do que nós temos hoje. Uma consciência de verdade. Um comentário com você. Quando eu entrevistei o Eric von Däniken, ele disse que em Saqqara foram encontrados seres metamorfos que tinham possibilidades que nós não temos e que os cientistas eles não abriram o jogo sobre isso porque esses seres tinham 4 hélices de DNA assim totalmente ligadas, né? E que os cientistas não sabiam como explicar como que eles poderiam ter essas 4 hélices. Por isso que não vieram a público dizer. Nós encontramos os seres metamorfos porque eles não sabem como explicar esses seres, entendeu? E dentro desses seres, Walter, foi encontrado o Minotauro, o Centauro, inclusive a Esfinge, o esqueleto da Esfinge, né? O esqueleto não, a mumificação deles, né? Então é muito interessante porque esses seres tinham possibilidades que nós não temos ainda, né? Temos só duas ligações aí, né, de DNA. Nós seríamos assim, tipo, quanto mais nós pudermos... comparado. Desculpa, Walter. Disso, né? Tanto disso, nós teremos faculdades, né? Diversas em relação à nossa consciência, o nosso físico, o nosso soma. Claro que é um grande mistério, porque eu também sou um DNA de dois filamentos, então também tenho conhecimento limitado da nossa realidade. Mas eu devo pensar que é mais ou menos o que você está dizendo. Né? Nós teremos uma espécie de superpoderes, um físico muito mais apropriado, né? Não só pela metamorfose, nem pela metamorfose, mas pela capacidade, né? de adaptação, vivência, né? Fora a própria consciência, né? A própria percepção da verdade. Bem, uma delícia falar com o Walter. Nós estamos nos nossos momentos finais, Walter. Queria que você deixasse seu recado para o nosso público. E o Walter toda sexta-feira aqui na TV Galáctica, às 20 horas. Deixa seu recado para o pessoal. Quero agradecer mais uma vez você, Ângela, o pessoal da TV Galáctica, todo mundo
todo mundo que assistiu hoje a gente ao vivo, quem ainda vai assistir também, né? E estarei aqui na próxima sexta com um novo tema com vocês aqui. E até lá, então. Muito obrigado a todos. Gratidão, gratidão, Walter. Gratidão, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo ponto zero com o Dr. Walter Treves. Tchau, Walter. Até mais. Tchau. Tchau.